Oi, meu nome é Fernanda Salles, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou estar falando sobre planejamento familiar, métodos hormonais, orientado pelo Dr. Gilberto de Matos. A definição é que são utilizações de hormônios para impedir uma gravidez não desejada, sem qualquer restrição à atividade sexual. Sempre deve ser avaliado, ponderado a eficácia do método, que é dado pelo índice de Pearl, a segurança, a escolha do método que deve ser sempre priorizado, que é o desejo da paciente, e os critérios de elegibilidade, que são dados em 4 categorias, foi falado na aula anterior, sendo que o 3 e o 4 não deve ser usado, é inaceitável, e o 3 deve ser evitado porque os riscos superam os benefícios. As opções que temos de contraceptivos hormonais são os combinados orais, podem ser monofásicos, bifásicos, trifásicos, os orais só com progestágenos, os injetáveis, que são combinados mensais, ou somente com progestágeno, que são trimestrais, os implantes, anéis vaginais, o DIU com progestágeno e os adesivos cutâneos. Nessa tabela aqui, é uma tabela que mostra o índice de Pearl entre o uso perfeito, que é o ideal, e o uso habitual típico comum, e a porcentagem de continuidade da paciente em cada método. Então, é importante avaliar que, por exemplo, o implante, em que não depende do uso correto da paciente, o uso perfeito e o habitual, ele é igual, e sendo que o implante tem um menor índice de Pearl, é o melhor. Já as pílulas combinadas orais que dependem do uso correto da paciente, o uso perfeito, o percentual é de 0,3, já o habitual é de 3, então tem uma grande diferença. Os tipos de hormônio utilizado como estrógeno, o mais utilizado é o tioestradiol, mas tem o estradiol oral. E nos injetáveis combinados, nós temos o enantato, o valerato e cipionato de estradiol. Já os progestágenos, eles podem ser derivados da 17-hidroxiprogesterona, que são os pregnanos. Exemplos deles são medroxiprogesterona, clormadinona, ciproterona e o dienogeste. Tem também os derivados da 19-nortestosterona, que são os estranos. Exemplos são noretesterona, levonorgestrel, o gestodene e o desogestrel. E, por fim, o derivado de espironolactona, que é a drospirenona. O estrógeno, ele vai reduzir o LDL e aumentar o HDL, causa um discreto aumento da glicemia e dos triglicéridos. Também cursa com o aumento dos fatores de coagulação, fator 5 e fator 7, aumenta a síntese de renina, tendo ação sobre a pressão arterial, podendo ter um leve aumento, e ele também vai elevar a SHBG, que resulta no efeito antiandrogênico, porque quanto mais é SHBG, mais estará ligada à testosterona, então sobra menos testosterona livre para agir, por isso tem um efeito antiandrogênico. Já os progestagênios, devemos lembrar que o potencial antigonadotrófico é o que confere poder contraceptivo, porque vai ter o bloqueio das gonadotrofinas hipofisárias, sendo que o gestodeno apresenta um maior potencial antigonadotrófico, seguido do desogestrel, do levonorgestrel e da noretesterona. Já a ciproterona, ela tem um potencial antiandrogênico, seguido pela drospirenona. Os progestagênios, eles causam um aumento de LDL e uma redução de HDL, e quem faz essa alteração do LDL e do HDL é o potencial androgênico deles. Falando agora sobre os contraceptivos orais combinados, eles são classificados em monofásicos, bifásicos e trifásicos. Os monofásicos são comprimidos de 21, ou 24, ou 28, mas todos com a mesma composição e a mesma dose. Já os bifásicos têm a mesma composição, mas são divididos em 2 blocos com doses diferentes. E os trifásicos são 21 comprimidos divididos entre 3 blocos com doses diferentes. As doses de estrogênios, elas podem ser classificadas em alta dose, que são 50 microgramas, baixa, que é menor que 50, e ultra baixa, de 20 a 15 microgramas. Já os progestágenos, eles podem ser classificados entre geração, que é a primeira, segunda, terceira, e quanto maior a geração do progestágeno, maior é o seu potencial antiandrogênico. Mas, quanto maior também a geração, maior é o seu efeito trombótico. E nessa tabela mostra alguns exemplos, das gerações.
Os contraceptivos hormonais combinados podem ter essas composições, né? Aqui essa tabela vai mostrar a dose do etinilestradiol e o tipo de progestagênio, por exemplo, 50 microgramas de etinilestradiol e levonorgestrel. Tem várias opções, como desogestrel, gestodeno, drospirenona e por assim vai. Os mecanismos de ação é a influência do eixo neuroendócrino. Então, a progesterona ela vai fazer um bloqueio do pico pré-ovulatório de LH e assim vai impedir a ovulação. Já o estrogênio, ele inibe a liberação do FSH e assim vai evitar a seleção e o crescimento do folículo dominante. Além dessa ação do neuroeixo endócrino, o outro mecanismo de ação é tornar o muco cervical mais espesso, dificultando a ascensão do espermatozoide, e o endométrio vai se tornar hipotrófico. Lembrando que o estrogênio ele vai estabilizar o endométrio e vai prevenir metrorragias. A eficácia no uso perfeito tem uma taxa de falha de 0,2 em 100 mulheres, já no uso típico é de 3 em 100 mulheres, e é por isso que sempre deve ser conversado com a paciente o desejo, mas também explicado que é importante uma aderência muito boa desse método, porque tem uma diferença grande entre o uso perfeito e o uso típico. Os efeitos colaterais são a amenorreia, um sangramento intermenstrual, mastalgia, alteração de humor. Estudos mostram que a progesterona causa uma deficiência da vitamina B6, que pode estar associada a essa alteração de humor, galactorreia, cefaleia e náusea. Essa é uma tabela que mostra os critérios de elegibilidade. Aqui na categoria de 4, 3, 2, eu vou falar aqui primeiramente sobre os de categoria 4, que são trombofilia conhecida como o fator 5 de Leiden, deficiência de proteínas C e S, amamentação menor que 6 meses após o parto, se a paciente tem mais de 35 anos e consome mais do que 15 cigarros por dia, níveis pressóricos maior de 160 e diastólica de 100, história pessoal de tromboembolismo venoso pessoal, uma cirurgia maior com imobilização prolongada, uma história de AVC, infarto, doença valvular complicada, enxaqueca com áurea, câncer de mama, e hepatite viral ativa. Também tumor hepático benigno maligno. Já o de categoria 3, que deve ser evitado, mas não é contraindicação absoluta, é o uso de medicações que interferem no metabolismo hepático via citocromo P450, como rifampicina. Se a paciente tem mais de 35 anos, mas usa menos do que 15 cigarros ao dia, se tem uma enxaqueca sem áurea, é categoria 3, mas pode ser 4 também, entre outros. Os benefícios de contracepção, né? Uma redução do risco de câncer de endométrio, de ovário, de cistos ovarianos e de miomas, vai regular o ciclo menstrual e também tem um controle da dismenorreia. As instruções ao uso, que idealmente deve se iniciar no primeiro dia do ciclo menstrual. No pós-parto, se a paciente não amamenta, pode ser iniciado de 3 a 6 semanas, mas a média é de 4 semanas. Agora, se ela aumenta, deve ser 6 meses após o parto. Em caso de esquecimento, se for menos de 24 horas, deve tomar o comprimido imediatamente. Se for mais de 24 horas, tomar os dois juntos no mesmo horário regular que já toma. Mas se esquecer mais de 2 comprimidos, usar preservativos por 7 dias e tomar os demais de forma habitual. O anel vaginal é um contraceptivo hormonal combinado também, que tem um anel flexível e transparente, apresenta 2,7 mg de etinilestradiol e 11,7 de etonogestrel. É colocado pela própria paciente no primeiro ao quinto dia do ciclo menstrual, tem uma duração de 21 dias com pausa de 7 dias. O mecanismo de ação ele é um método anovulatório que altera o muco cervical e reduz a espessura endometrial. O índice de PIL no uso perfeito é de 0,64. Os benefícios é a facilidade do uso, que é a própria paciente que insere, reduz o fluxo menstrual, melhora a dismenorreia, reduz GIPA e reduz câncer de ovário e de endométrio. As contraindicações são as mesmas dos combinados, mas tem algumas situações específicas, como estenose vaginal, atrofia severa da vagina, prolapso uterino, cistocélia ou retocélia importante. E os efeitos adversos são cefaleia, vulvovaginite e aumento da secreção vaginal.
Tem a possibilidade de fazer uso estendido por 84 dias, com intervalo de 7 dias, e o anel vaginal é uma boa opção para os pacientes com intolerância gástrica ou outros efeitos colaterais a uso orais. O adesivo transdérmico é um sistema matricial com superfície de 20 cm ao quadrado, contém 750 microgramas de etilenoestradiol e 6 mg de norelgestromina, tem uma liberação diária de 20 microgramas de etilenoestradiol e 150 de norelgestromina. Seu mecanismo de ação é igual aos combinados contraceptivos orais combinados, hormonais combinados, e os benefícios é que por ser um adesivo e ele não vai ter absorção intestinal e nem o metabolismo de primeira passagem hepática, ele vai ter menos interferência aos medicamentos, como anticonvulsivantes, da P450 e antibióticos. As contraindicações é igual ao contraceptivo hormonal combinado, mas contraindicações específicas são doença dermatológica esfoliativa, pele sensível, hipersensibilidade a alguns dos componentes dos sistemas, e sempre deve ser lembrado e ponderado que mulheres obesas têm redução da eficácia contraceptiva. Os efeitos adversos são sintomas mamários, cefaleia, reação no local da aplicação, náuseas e infecção do trato respiratório superior. As instruções da uso. Deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo ou então o Quick Start, que é assim que se faz a prescrição. Deve ser aplicado sobre pele limpa e seca. Um adesivo a cada 7 dias e deve fazer o rodízio. Então, os locais de aplicação são o abdômen inferior, passo superior das nádegas ou dorso superior. Em caso de atraso na troca, se um atraso for menor que 2 dias, não tem interferência alguma, mas se o atraso for maior que 48 horas, deve ser recomendado o uso de preservativo na segunda e na terceira semana. Sobre o risco de descolamento, é 5% nos primeiros meses de uso. Se descolar menos de 24 horas, você recoloca ou pode colocar um novo. Se for mais de 24 horas, deve colocar um novo, mas deve reiniciar o ciclo, usando preservativos nos 7 dias. Quanto aos injetáveis mensais combinados, a definição é uma formulação semelhante aos orais e no Brasil temos 3 fórmulas, que é o acetato de medroxiprogesterona com cipionato de estradiol, o enantato de noretisterona com valerato de estradiol e, por fim, o algestona acetofenida com enantato de estradiol. O mecanismo de ação também iguais aos contraceptivos hormonais combinados e os benefícios o uso de estrogênio nos injetáveis é mais natural, então é mais fisiológico, e por ser parenteral, ele vai eliminar o efeito de primeira passagem dos hormônios sobre o fígado. A eficácia no uso perfeito é 0,05 gravidez em 100 mulheres, já no uso típico é de 3 em 100. Os efeitos colaterais são a menstruação irregular, spotting e amenorreia. As instruções sobre o uso. A aplicação deve ser intramuscular profunda, preferencialmente nas nádegas. Não deve massagear o local da aplicação e deve ser repetida a cada 30 dias, com uma margem de segurança de 3 dias. Quanto às pílulas de progestagênio. Os progestagênios são indicados nas pacientes com contraindicação absoluta ou relativa para o uso de estrogênios, e eles são muito bons na amamentação porque não interferem na produção do leite. O mecanismo de ação é o espessamento do muco cervical, uma redução na motilidade tubária e inibe a proliferação endometrial. No caso do desogestrel, ele também vai inibir a ovulação em 97% dos casos. Os tipos encontrados são noretisterona e o desogestrel. Eles devem ser usados diariamente sem pausa, no mesmo horário, especialmente a noretisterona. E o intervalo não deve exceder 3 horas, porque a noretisterona ele tem que ser tomado no mesmo horário por não inibir a ovulação. Como o desogestrel inibe a ovulação, em 97% dos casos, ele é mais eficaz e por isso pode ter um intervalo de atraso um pouquinho maior, de até 12 horas. A eficácia no uso típico para a noretisterona é de 4 a 7,9 e a sua eficácia é melhor na lactação, já o desogestrel é de 0,14. Os benefícios é de reduzir a dismenorreia, reduz sintomas pré-menstruais, o regime de uso é mais fácil, porque é todo dia sem pausa, e o retorno da fertilidade é imediato à interrupção.
Os efeitos colaterais são menstruação irregular, sangramento ocasional ou prolongado e a formação de cistos foliculares. Como categoria 4, temos o câncer de mama e categoria 3 é a amamentação a menos de 6 semanas após o parto, um episódio atual de tromboembolismo venoso, câncer de mama mais de 5 anos sem recidiva, tumor hepático, uso de barbitúricos, carbamazepina e fenitoína. Os injetáveis de progestagênio, eles apresentam apenas progestagênios e têm uma liberação lenta, de 2 a 3 meses. Mas no Brasil, só temos o acetato de medroxiprogesterona, que tem uma duração de 3 meses. O mecanismo de ação é o espessamento do muco cervical. Ele vai fazer um bloqueio do pico de LH, então vai evitar a ovulação. E seu início de ação é dentro das primeiras 24 horas após injeção e é mantido por 14 semanas. Uma coisa que sempre deve ser conversada com a paciente é que o retorno dos ciclos menstruais após sua suspensão pode ser demorado, pode demorar de 6 a 8 meses para retornar aos ciclos. Sua eficácia no uso perfeito é de 0,3% e no uso típico de 3%. Os benefícios é de reduzir o câncer de endométrio e de ovário e um efeito protetor contra a leiomiomas. Efeitos colaterais de sangramento menstrual irregular, sensibilidade mamária, acne e um efeito importante, a diminuição da densidade mineral óssea. O sangramento irregular ocorre pela decidualização do endométrio e uma forma de tratar é usando o estrogênio conjugado ou estradiol por 7 a 14 dias. Outra opção seria anti-inflamatórios. Essas são uma tabela com as contraindicações, mas que são muito semelhantes aos progestagênios orais que eu falei logo anteriormente. Os contraceptivos de longa duração, que são os LARCs, são métodos muito eficazes e são muito bons porque o uso perfeito e o uso típico são muito semelhantes ou iguais, ou seja, não depende tanto da aderência e do uso correto da paciente, né? O primeiro que eu vou falar é o DIU de levonorgestrel. Ele tem uma liberação constante de levonorgestrel, que pode ser de 20 microgramas por dia, como no caso do Mirena, ou 15,3 microgramas por dia no caso do Carlina. Tem uma duração de 5 anos, mas o Mirena já é aprovado de até 8 anos nos Estados Unidos. O mecanismo de ação é a atrofia do endométrio, torna o muco mais espesso, e isso faz um bloqueio da penetração dos espermatozoides no útero, e não necessariamente inibe a ovulação. Pode até ocorrer uma inibição, mas não é necessariamente. As contraindicações é gravidez ou suspeita de gravidez, câncer de mama atual, distorção da cavidade uterina, DIP aguda ou menos de 3 meses, endometrite pós-parto ou aborto infectado nos últimos 3 meses, doença hepática aguda ou tumor de fígado. As contraindicações relativas é um sangramento não diagnosticado, um fator de risco importante para IST, HIV, ou se é mais de 48 horas até 4 semanas após o parto, ou então uma paciente com história anterior de reflexo vasovagal. O efeito colateral são escapes e a amenorreia, que acaba sendo um ponto positivo, né? E ela é progressiva, então é de 30% no primeiro ano até 60% no segundo ano da inserção. E a taxa de expulsão é de 5% no primeiro ano. A eficácia tem um índice de Pearl de 0,1. Eu coloquei esse quadro aqui pra gente ter anotado, foi uma dúvida da aula anterior, quando tirar o DIU em caso de gravidez. Então, se até 12 a 14 semanas o fio estiver visível, você retira o DIU. Se ele não for visualizado, você pode retirá-lo para um profissional experiente através da esteroscopia. Mas, se tiver mais de 12 a 14 semanas, é preferível que se evite retirá-lo. Agora, sobre o implante subdérmico, eles são pequenas cápsulas de plástico permeáveis e são inseridos no tecido celular subcutâneo. No Brasil, o que a gente tem é o Implanon e ele tem 68 mg de etonogestrel. Aqui é uma imagem, né, do Implanon e a forma de aplicá-lo. Então, ele deve ser inserido no braço não dominante, de 6 a 8 centímetros acima do cotovelo, no sentido vertical. É uma técnica fácil de colocar. Tem duração de 3 anos,
libera inicialmente 60 a 70 microgramas por dia e no terceiro ano de 25 a 30 microgramas por dia. O índice de Pearl menor é 0,05% e o mecanismo de ação é inibir a ovulação, modifica o muco cervical e em 20% das pacientes causa amenorreia. Efeitos colaterais é um sangramento imprevisível, acne, alopécia e cistos ovarianos. A principal causa da desistência acaba sendo o sangramento e uma forma de tratar ele é dando etinilestradiol com levonorgestrel por até 3 ciclos, o transamin e também doxiciclina através da redução de metalonuproteases vai melhorar esse sangramento e também o anti-inflamatórios não esteroidais. Por fim, sobre a contracepção de emergência, são métodos que podem ser utilizados por mulheres nos dias após o intercurso sexual desprotegido que poderia ocasionar uma gestação indesejada. A sua eficácia é inversamente proporcional ao tempo decorrido desde o coito, então deve ser tomado o mais rápido possível. Nós temos 3 métodos. Primeiro, o USP, são 100 microgramas de etinilestradiol com 500 de levonorgestrel, são 2 tomadas com intervalo de 12 horas, idealmente até 72 horas após coito, mas o máximo de 5 dias. Já o levonorgestrel é 1,5 mg de dose única ou fracionada em duas tomadas com intervalo de 12 horas e até no máximo 5 dias. O DIU de cobre é uma inserção que pode ser feita até 7 dias do coito e tem uma menor taxa de falha. O mecanismo de ação, se é feito na primeira fase do ciclo, antes do pico de LH, essa contracepção altera o crescimento folicular, impedindo ou retardando a ovulação. Já na segunda fase do ciclo, vai impedir a fecundação, vai tornar o muco cervical hostil à espermomigração e interfere na capacitação espermática. Efeitos colaterais são náusea e vômito, vertigem, cefaleia e mastalgia. E as contraindicações, categoria 4 é gravidez confirmada. Categoria 2 são mulheres com história de AVE ou tromboembolismo ou diabetes com complicações vasculares e enxaqueca severa. Nesse caso, dar preferência ao levonorgestrel isolado. Para finalizar, eu vou falar sobre o artigo. Meu artigo, o título é Menstrual Bleeding and Spotting with the Levonorgestrel Intrauterine System During the First Year After Insertion, a Systematic Review and Meta-Analysis. Foi um artigo publicado no Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Tem como objetivo calcular sistematicamente os dias médios de sangramento, de manchas com sangramentos ou então somente manchas na população que usa DIU de levonorgestrel em mulheres em idade reprodutiva com ciclo menstrual normal antes da inserção do DIU. O método é uma revisão sistemática e meta-análise. Foram usados 12 bancos de dados entre janeiro de 1970 e novembro de 2008. Como critério de elegibilidade, foi feito deveria ter sido feito, um diário menstrual nos últimos 90 dias. As participantes tinham que ter um ciclo menstrual regular antes da inserção do DIU e os sangramentos e manchas definidos pelos critérios da OMS. Os resultados foram analisados 89 artigos, sendo que 9 atenderam todos os critérios de inclusão e 7 foram utilizados como meta-análise principal. Aqui são 3 tabelas. Nessa primeira tabela vai mostrar sobre o sangramento nos 4 blocos de intervalo, cada bloco com 90 dias. Então, nesse primeiro bloco, o sangramento foi de 13,3, depois 7,8, 6,2 e 5. Já nessa segunda tabela, mostra o spotting, que são as manchas. Também nos 4 blocos, que foi de 22,9 para 11,6, 8,2 e, por fim, 7,6. E nessa última tabela vai mostrar o sangramento com ou com o spotting, que aí vai ser de 35,6 para 19,1 para 14,2 e 11,7. Então, a conclusão desse artigo foi que foi consistente com as informações da prescrição do DIU de levonorgestrel. Há uma redução no sangramento com o decorrer do primeiro ano, que passou de 35,6 para 19,1 para 11,7. E o maior declínio ocorre entre o primeiro e o segundo intervalo de 90 dias, então entre 3 e 6 meses. Essas são as minhas referências. Obrigada.